Olá, comunidade Patas com Você. Sou a Sandra Suguieda, médica veterinária do Patas com Você. Eu vou dar sequência às perguntas que recebemos nas nossas mídias sociais, no Facebook, Instagram e no nosso site. É que esse assunto sobre filhotes geram muitas dúvidas, principalmente para aqueles que nunca tiveram um filhotinho, que são os marinheiros de primeira viagem. Porque é realmente uma fase de muitos detalhes, a gente tem que considerar muita coisa. Porque eles dão muito susto, eles podem adoecer muito rapidamente, e quanto mais você estiver informado, mais tranquilamente poderá lidar com essa fase aqui de filhotinhos. Caso você não tenha acompanhado a parte 1, clica aqui para assistir depois. Então, vamos lá, para a primeira pergunta. Tenho outros animais em casa. Preciso separá-los? No primeiro momento, sim, né? A gente precisa entender qual vai ser a reação do cãozinho que já está na casa. Vai depender da idade, vai depender do grau de sociabilização que esse cão tem, se ele é um cão que aceita ou é um cão que não está acostumado com outros cães, quando encontra outros cães tem comportamentos muito agressivos ou fica arisco. Cães mais velhos, eles têm um ritmo bem diferente, né? E o filhote é aquela agitação. Então, a tendência do cãozinho mais velho é ele evitar o contato, né? Ele tenta fugir, ele mostra sinais de que não está gostando da interação. Então, lógico que no primeiro momento a gente vai ter que ter bastante paciência para fazer a adaptação. A primeira coisa é apresentar o filhote, porque tem um odor diferente. Então, existe sim uma curiosidade por parte do outro cãozinho. A partir daí, existem situações que a gente vai monitorar o tempo todo e vai verificar o que o outro cão faz e o que o filhotinho faz. Com os 2 meses de idade, o filhotinho, ele está bem aberto à interação. Então, ele vai querer brincar, ele vai querer morder, ele vai querer interagir bastante com o outro cãozinho. Então, o outro cão, ele vai, se ele tiver sinais positivos, então ele vai abanar o rabo, ele vai abaixar, ele vai emitir vários sinais de que quer também interação. Mas, se ele apresentar sinais de que não está achando a história legal, por exemplo, ele rosna, ele coloca a orelha para trás, ele arrepia. Então, esse cão, ele já está mostrando que ele não quer interação, então nós não devemos insistir. Aos poucos, esses sinais, eles podem melhorar, né? E aí, você vai poder ter uma aproximação maior do filhote. Então, não insista, né? Se caso o cão adulto, ele não estiver disposto a essa interação, a gente realmente tem que evitar, porque pode acontecer uma agressão. Por exemplo, filhotes, né? A gente tem filhotes de 7, 8 meses, cães de 1 ano, eles estão mais abertos à interação com os filhotes, então às vezes acontece em horas, né? 1 dia, 2 já está bem ambientado. E famílias que têm gato? Então, o gato, ele, às vezes, ele é o perseguido do filhotinho, né? Então, a gente vai ter que dar uma opção para o gato de fugir. Ou o gato, ele vai fugir para algum lugar alto, e o cachorrinho, ele não tenha o alcance. Ou o que pode ser feito é o uso daqueles portões que a gente coloca na porta, que o gato ele vai saltar, se ele quiser ficar no quarto ou em outro cômodo, ele vai ter a paz dele e o filhotinho não vai conseguir ir, né? Porque é ruim também você falar assim, mas o gato ele sobe numa prateleira, mas ele vai às vezes passar muitas horas em cima desse local com receio do filhote.
Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é que o gato, ele tem tendência a evitar confrontos, tá? O gato, se ele pode, ele vai fugir, evitar confronto. Mas se ele se sente acuado em determinada situação, a tendência é dele se defender. Então, o filhotinho, ele quer brincar. E o gato, ele não tá vendo aquilo como uma brincadeira, e sim como uma ameaça. Então, é muito comum que o gato chegue e dê, às vezes, uns tabefinhos. Ele vai fazer um fu, ele vai mostrar algum sinal que o cãozinho não vai fazer a leitura, ele vai achar que aquilo é uma brincadeira e vai sempre avançar. Então, nisso que acontecem acidentes oculares, aquelas úlceras de córnea, que o gatinho dá um tapa e geralmente acaba pegando o olhinho do cão e acaba acontecendo o que a gente chama de úlcera de córnea, ou, em casos muito mais graves, uma perfuração do olho. Né? Então, esse tipo de interação ele tem que ser bem lenta, principalmente com os gatos que nunca tiveram contato com cães, ou cães também que nunca tiveram contato com o filhote. Você vai sentir, você vai perceber quando tiver algum sinal de hostilidade por parte de algum. Então, o filhotinho, para ele, tudo parece estar legal, né? Para ele tá tudo bem, para ele é tudo uma brincadeira. Então, você tem que observar o seu outro bichinho. Então, se você perceber que vai chegar um momento que eles podem apenas conviver, eles não vão interagir, o outro vai ignorar, mas está tudo bem. Não tem sinal de hostilidade entre eles, então eles vão ter uma boa convivência. Então, até chegar a esse ponto, a gente tem um passo a passo, tem que ter um pouco de paciência, evitar broncas, né, no cãozinho, ou que já está na casa, porque ele só está no ambiente dele, ele não está entendendo essa novidade, tá bom? Então, evitem broncas, porque isso pode piorar o comportamento dele. Como ensinar o xixi e o cocô nos primeiros dias? O ideal é que nós tenhamos um ambiente controlado, ou seja, menor, um quadrado, um cômodo, né? Tem muitas pessoas que optam pela área de serviço, tem gente que opta para colocar no corredor, né? Então tem um apartamento, tem um corredor, coloca um portãozinho, fica um quadradinho ali naquela parte onde tem os quartos, né? Então fica um corredorzinho, acho bem interessante também. Nesse quadrado, você vai optar por colocar tapete higiênico, você vai remover tapetinhos, esses tapetes de porta, porque tem uma textura muito parecida, é muito atrativo para o cãozinho, então ele pode errar. Tem gente que opta por colocar jornal, então a gente forra uma parte e coloca a cama num canto. Geralmente a caminha, ela vai ficar posicionada no local que o cãozinho pode ver vocês, que ele possa ter a visão geral da casa, tá? Então, é o local que ele vai ter preferência por ficar. Então, é ali que você vai colocar a caminha. Ao lado, coloque a ração, um pouco distante, um pouquinho a água, e no oposto, você vai colocar o local do xixi e cocô. O que a gente tem como regra geral? Geralmente, quando o cão come, né, o filhotinho acaba de fazer a refeição, é a hora para ele voltar para esse quadradinho. Por quê? Porque ele vai ser estimulado, a parte intestinal dele vai ter o estímulo, os movimentos peristálticos. Então, comeu, vai fazer cocô. Então, é a hora de ir lá para o quadradinho. Aí você coloca ele ali. Vai aguardar, e aí ele vai escolher ali o cantinho para fazer o cocô, tá? O xixi, a gente faz sempre, né, muito bem, é sempre bom estimular. Se o veterinário já liberou o petisco, algum prêmio para ele, a gente oferece bem nessa hora, tá? Com relação ao xixi,
o cãozinho faz muitos xixis por dia, né? Um volume pequeno, ele não tem a capacidade de repressão da bexiga, então eles fazem um xixi bem pequenininho. Então, você vai ter que tentar ter uma ideia, né? De 2 em 2 horas, de 1 hora em 1 hora em 1 hora, colocar ele ali para ver se ele faz o xixi, tá bom? Então, na verdade, o cão, ele não vem, né, com isso, é um treinamento. A gente tem que treinar o cão a fazer no lugar certo. Conforme ele acerta, você vai verificar que começa a ter uma frequência, você começa a entender como funciona. Então, não é para deixar o cãozinho assim 4 horas à vontade e aí ele vai aumentar o erro, né? Então, você vai ter que realmente aproveitar um final de semana, um feriado prolongado, para criar essa regularidade do horário. Às vezes você pode até marcar mais ou menos. Ai, nossa, ele aguenta 1 hora e meia. Então, não é de 2 em 2 horas que você vai colocar ele ali no lugar certo. Evite broncas, tá? Não pode dar bronca nessa fase de aprendizado do xixi e cocô. Ah, achei um xixi errado. Limpa, tá? Não fala, não dá bronca, não gesticula, não faz barulho, porque o que a gente precisa é de recompensar o acerto. Então, se a gente começar a dar bronca, assustar, esse animalzinho vai ficar traumatizado, vai começar a fazer xixi escondido. E aí você vai perder a oportunidade de recompensá-lo quando ele fizer o certo. Então, encontrou errado, né? Acaba limpando e não adianta discurso, eles não entendem. Então, é uma fase assim de muita paciência. Se você se empenhar nessa fase, nesse começo, que às vezes vai demorar semanas, dias, você consegue já fazer com que o filhote acerte, você vai ter um adulto, né, que vai fazer corretamente a vida inteira, ou grande parte da vida. Então, eu vou aproveitar para contar a experiência da Bela com relação ao xixi e cocô que eu fiz, tá bom? A Bela, ela veio bem novinha mesmo para mim. E a primeira noite, o primeiro dia, eu deixei ela no meu quarto. E eu ficava bastante tempo. Como eu estava de folga, eu fiquei bastante tempo com ela na minha cama. Então, eu dava carinho, atenção, alimentava. E aí, eu monitorava esse período, né, e deixei ela solta pelo meu quarto. Então, ela foi, né, sozinha, escolheu um cantinho. E era o cantinho oposto à minha cama. Num cantinho, num lugar bem, numa quina ali, né? Então, lá que ela escolheu e ela acabou fazendo o primeiro cocô. Então, nesse local que eu peguei e coloquei umas 3 folhas, 4 folhas de jornal, porque se ela quisesse aproveitar aquele entorno ali, né, para fazer os xixis, e de tempo em tempo, né, tava de folga, aí eu pegava e levava ela ali para fazer xixi. Então, festinha, muito bem, e passou no outro dia, e no outro ela foi acertando, então ela escolheu aquele cantinho para fazer xixi e cocô. Então, eu consegui fixar um único lugar dentro do meu quarto. Só que ela não ia ficar no meu quarto, né, tanto tempo. Então, eu falei, agora ela vai poder começar. Tinha outros cães, então a interação estava tranquila. Falei, ela vai começar a usar o quintal como os outros cães, né? Tinha uma área, um terraço que era a área que eles podiam usar para fazer xixi e cocô. Então, logo de manhã, que eu sabia que a bexiguinha dela estava cheia, eu levava a Bela lá para fazer o xixi. Então, eu esperava ela o tempo que fosse, ela ficava rodando, né? Outro ponto que eu falo, que às vezes você tem outro cão, eles têm comportamento de imitação, então às vezes um cão mais velho pode ensinar o cãozinho mais novo, então eles acabam até aprendendo até mais rápido, tá? Então a Belinha ficava ali, né? Os outros cães também iam de manhã fazer xixi, ela fazia. Aí uma vez ela fez, aí eu muito bem, foi uma festa, e todos os dias, todos os xixis da manhã, eu trabalhava para que ela recebesse essa recompensa, tá?
Então, e ela rapidamente aprendeu a ir nesse local para fazer. Então, não foi difícil. Todos os meus cães, né, eles aprenderam mesmo intuitivamente. Né, a gente acabava treinando mesmo antes da gente de eu ser veterinária. Eu não tive problema com xixi e cocô com os meus cães, tá? Então, é uma fase de paciência, você precisa ter paciência. Tem bastante leitura, dicas, né, na internet. Então, você tem que fazer, compilar, tem que juntar essas informações, metodologia, né, que eu falei, evitar broncas, reforço positivo sempre. Então, você vai ter um hábito, um comportamento bem firme, no sentido desse cão bem treinado, acertar a maior parte das vezes. Então, um cãozinho que você fez um treinamento bem correto na infância, vai perpetuar esse hábito para o resto da vida dele. Com quanto tempo pode ser a primeira tosa? Então, geralmente, a primeira tosa, ela acaba sendo feita após o término da imunização, né? Então, geralmente, os animaizinhos terminam de ser vacinados em torno de 4 para 5 meses, né? Então, é nessa fase que eles são liberados pela maior parte dos veterinários. É lógico que pode acontecer embolar o pelo, né? Então, esses cãezinhos que às vezes tem o pelo muito longo e acabam formando nós, e às vezes essa tosa, ela precisa ser total e acaba ficando tão perto da pele, e aí depender do veterinário, pode ser que seja liberado até antes, tá? Mas normalmente, né, vamos falar de situações normais, considerando Shih Tzu, Lhasa, eles são tosados nessa idade, né, com 5 meses, geralmente faz a primeira tosse, é a tosse higiênica, com aparo da região dos olhos, tosse higiênica na barriga, no bumbum. Lembrar que existem raças que não podem ser tosadas com a máquina, porque tem alopecia pós-tosa. No caso do Spitz, do Akita, do Chow, se você tosar, o pelame deles pode demorar muitos meses para crescer. Existe a possibilidade de fazer aparos nos filhotes com tesoura mesmo, né? Pode pedir orientação veterinária para isso. E eu, no meu caso, eu acabo até fazendo toda visita que vem para vacinar, toda vinda para vacinação, nesses cães de pelo longo, eu acabo fazendo. Então, eu faço um aparo perto dos olhos e faço o bumbum, porque tende a grudar muito cocô, né? E fica aderido e fica difícil de remover. Então, às vezes, fazendo essa tosa facilita bastante esse manejo e até que o cãozinho possa realmente frequentar o pet shop para banho e tosa, tá bom? Tem que tomar muito cuidado com filhotes que colocam roupinha, forma muito nó. Então, para você evitar isso, todo cão de pelo longo, ele precisa ser escovado diariamente, para você remover esses nozinhos, tá bom? Então, se você fizer preventivamente o desembolo, se for quando necessário, você consegue mantê-lo banhado em casa até o momento certo para que ele possa frequentar o pet shop para tosar. Com quanto tempo o filhote pode sair com a família? O filhote ele pode sair com a família no colo, né? Vamos considerar um filhote novinho que ainda não finalizou o esquema de vacinação. A gente tem que considerar a importância da vacinação, a proteção e a elevação dos níveis de anticorpos que conferem a proteção contra as doenças infecciosas dos cães. Então, a gente vai evitar levá-lo no chão e passear com ele até o término da vacinação, da V8 ou da V10.
Mas a gente tem que pensar muito, com muito carinho, na sociabilização. Tem bastante gente que fala de socialização, atualmente a gente está usando o termo sociabilização, tá bom? Que colocar à disposição experiências para o filhote, que ele vai ter que enfrentar durante a vida dele adulta. Então, por exemplo, a gente precisa aproveitar essa idade, que é das 3 semanas de idade até 12 semanas, que é a primeira janela, né, de sociabilização. E coincide justamente com essa fase que os veterinários não liberam o cãozinho para sair. Então, não vai sair passeando no chão, nem no parque, no chão. E a gente, o que a gente pode fazer por eles? Ah, eu vou andar de carro, eu vou até a padaria. Você pode colocar ele ali para ele ter uma experiência no carro. Ah, eu vou até no dia da vacinação, por exemplo, eu vou andar ali perto, vou entrar no pet shop, então é uma experiência. Eu vou ficar na frente de casa, no portão de casa, para que ele possa sentir o cheiro, ouvir alguns barulhos, mas no meu colo, né? Não deixe de oferecer essas experiências. Nossa, minha casa, ela vai ter muito movimento, a minha casa vai ter sempre gente. Convido os amigos para irem, né, lá para que ele possa ficar tranquilo quando isso acontecer. Ah, eu vou ter o hábito de sair bastante, eu vou visitar meus amigos, eu vou sempre querer que meu cão, ele vá lá brincar com o cachorro do meu amigo. Então, dependendo se esse cãozinho, ele for um cão saudável, vacinado, vermifugado, então, pode já permitir a interação com outro cão, às vezes com outro filhote, isso é muito importante. Cães que ficam muito tempo sem a interação, eles acabam tendo muito medo quando isso acontecer. Então, por isso que é importante ele ter acesso a essas experiências. Então, não deixe de sair com o seu cão no colo, que vai ser muito positivo para o futuro dele, porque ele vai ter um comportamento mais aberto. Ah, interações com crianças também é importante, né? Então, se você consegue levar ele na casa de alguma casa de um amigo que tenha filhos, parentes que têm crianças, vai ser muito positivo também. Com quanto tempo pode fazer o primeiro corte de unha? O primeiro corte de unha, ele pode ser feito na primeira visita ao veterinário, tá? Então, os cachorrinhos que chegam para mim com 45 dias, eles têm uma unha que parece uma agulha, enrosca em tudo. Enrosca na roupa, enrosca, porque é bem fininho, né? Então, já forma uma ponta e já pode ser aparada. Então, o corte de unha, ele tem que ser feito sempre que for necessário. Sempre que tiver enroscando, para ele não torcer esse dedo, sempre que tiver muito longo, sempre que o apoio da unha estiver desfavorecendo, né, um aprumo correto, então a gente tem que aparar. Ah, eu tenho medo de cortar, então você pode usar uma lixa de unha e tirar a ponta. Para que não fique tão fina, mas a maioria das pessoas optam por fazer o corte de unha no veterinário. Então, se cada 21 a 28 dias, seu cãozinho, ele está indo no veterinário para fazer a vacinação, aproveita essa visita para também fazer o aparo das unhas. Então, lembrando que tem um vaso, né, tem vasinhos da unha, tem até um vídeo que fala sobre corte de unha, que eu vou deixar aqui no card para que vocês possam ter acesso a esse vídeo. E lá eu explico o ângulo e os cuidados que a gente tem na hora de cortar a unha. Mas a maioria das famílias tem muito medo de cortar a unha, então acabam preferindo fazer com os veterinários, tá bom? Quais os cuidados que as crianças devem ter com os filhotes? Colo pode? Criança e cães. Crianças e filhotes, né? São dois seres com muita energia, muita brincadeira. A interação é muito positiva.
A criança que tem convívio com o cão, ela tende a ser muito mais equilibrada, sistema imunológico fica melhor, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Existem muitos benefícios da criança interagir com o cão. Mas depende um pouco da idade da criança, né? E tem crianças muito novinhas que elas tendem a pegar, apertar, amassar. Então, depende da idade, 2, 3 aninhos, até 4, tem que ter sempre supervisão, né? Porque o cãozinho, ele principalmente vai depender também do porte do cão, né? Então, raças muito pequenas, a gente tem acidentes, às vezes, muito graves com queda, né? Não, então a criança quer pegar, brincar, saltar, e estimula o cão a saltar de uma altura, às vezes nem tão alta, e ocorrem as fraturas. Então, realmente precisa de monitoramento mais assíduo. Tem que ensinar a criança, precisa mostrar para a criança algumas informações importantes, principalmente assim, eu pego o cãozinho, esse cãozinho, ele não quer, ele mostra, ele se mexe, ele chora. Então, tem que ensinar a criança que nesse momento para ele soltar, né? Então, deixar ele no chão, porque ele não quer, ele pode estar desconfortável. Então, toda vez que o cãozinho, ele se afasta, ele mostra sinais de que não está gostando da brincadeira, tem que cessar. Outra coisa que as pessoas perguntam, né, se o cão ele gosta de ser abraçado, gosta de ser beijado. Tem um estudo, né, que demonstra que o cão ele aceita essa aproximação nossa, que é o abraço e o beijo, né? Então aquela coisa grudada que a gente adora fazer. Se você reparar que o cãozinho ele move os lábios, põe a língua para fora, coloca a orelha para trás e até joga o corpo para trás, na hora que você abraça, isso é um sinal de que ele não gosta de um contato tão próximo. Então, é desconfortável, ele não morde, mas ele mostra sinais sutis de que não quer esse tipo de interação e a gente tem que respeitar. Então, se você já puder ensinar a criança a perceber estes sinais, você vai falar assim, olha, se ele empurra você, se ele chacoalha, se ele põe a orelhinha para trás, então ele não gosta que fique pegando toda hora no colo, né? Então ele não gosta muito de beijos, ele não gosta de ser muito abraçado. Então, ensinar a criança a respeitar isso. Tem uma dica, né, que eu dou aqui, que criança tem muito brinquedo, né, largas peças, pecinhas, brinquedos pela casa, e tem que ensinar a criança a recolher, tem que mostrar os riscos de ingestão de corpo estranho, né, então, é comum os filhotinhos comerem tudo que vê pela frente, então, isso tem que ser informado e ter a cooperação das crianças da casa, para evitar riscos que podem levar até a óbito, se não diagnosticado a tempo, um corpo estranho gástrico, principalmente corpos estranhos intestinais. Com que frequência devo levá-lo ao veterinário? Normalmente, a visita ao veterinário, nos primeiros meses de vida, ela tem de ser de 21 a 28 dias, porque coincide com as idas à vacinação. Então, o intervalo que a gente agenda acaba sendo de 21 a 28 dias, durante 4 meses seguidos. Então, dá para acompanhar bastante, né? E aí, com 6 meses de idade, seria interessante fazer um check-up, fazer exames básicos, para você ter uma referência de como que está a saúde do seu cãozinho. Vai ser uma fase também importante para verificar, tirar suas dúvidas com relação a presenças de pulga, carrapato, protocolos de vermifugação, porque o seu cãozinho já vai começar a passear bastante, e é uma orientação que é importante receber
antes de começar a ter acesso à rua. Depois vai entrar numa fase que são as dúvidas e as possibilidades de fazer a cirurgia de castração. Então, por volta da puberdade, existe uma fase, vai ter o cio, né? Então, tem famílias que optam por fazer a castração logo após o primeiro cio, então pode coincidir com 9, 10 meses de idade, e nessa fase é feita um bom check-up pré-operatório e aproveitar para fazer exames e verificar se a saúde está boa, e se estiver tudo bem, faz a cirurgia. Então, acaba tendo uma frequência até muito boa, cerca de 6, 7 visitas ao veterinário durante o primeiro ano de vida. Eu quero aproveitar e dar uma dica que costumo dar no meu atendimento. Aqui, ó, vamos ver se. Deixa eu vir aqui um pouquinho para frente. O que eu gostaria de dar de dica? Nós temos o hábito de dar carinho nos mesmos lugares, que geralmente são os lugares que o cachorrinho mais gosta. Então, eles gostam de carinho aqui, um pouco aqui na cabeça, nessa região aqui das costas. Aí, quando que a gente percebe já desconforto? Quando a gente mexe nas patas, né? Nos dedos, na região de cauda, aqui atrás também, né? Desconfortos, eles sentem muito desconforto nas patas dianteiras. Orelha, né? Não são todos que deixam manipular, examinar a orelhinha. O rosto, né? Então, às vezes a gente precisa limpar aqui o olho e eles não deixam. Às vezes tem alguns que tem muito pelinho aqui e fica tudo aderido, um pouco de secreção e não deixam nem tirar. E uma região que a maioria de vocês tem dificuldade é de tocar aqui na boca, principalmente para fazer escovação dentária, né? Porque quanto mais cedo vocês puderem fazer esse tipo de exercício, vai ser melhor para habituar o seu filhotinho, tá? Então, por quê? Por que eu vou ensinar esse exercício? Quando a gente estimula desde pequenininho, o toque nas patas, vai favorecer o quê? Que a gente consiga fazer o corte da unha, né? Com menos estresse. Se você precisar limpar as patinhas depois de um passeio, ele vai cooperar. A região do bumbum aqui da cauda, aqui, a região aqui do bumbum e da cauda, seria importante o manuseio, porque se caso aderir fezes, precisar fazer uma limpeza, ele não acha ruim. A região de face, né? Então, aqui, ó, eu tinha falado do olho, né? Então, a gente sempre favorece, assim, enchilar, pingar colírio, fazer um tratamento, limpeza. Todo dia a gente limpa os olhos do cachorrinho. E se um dia ele precisar fazer um tratamento otológico, ele tem uma otite, eu vou pingar um produto para diminuir a produção de cera, ele não estressar. E, logicamente, o estímulo da boca, ele vai servir para que possamos permitir, que ele possa permitir a escovação, né? Então, vou mostrar para vocês como que vocês devem fazer o exercício. Toda vez que vocês estiverem com o cachorrinho, vocês vão fazer carinho, tá? Vão pegar, aproveitar, pode fazer aqui onde eles gostam, né? E aí, sempre vai tocando até a pontinha da pata. Geralmente, se você insistir muito aqui, ó, ele já vai querer puxar essa pata. Então, se ele tiver desconforto, aí você não vai insistir, tá? Que a gente quer que ele se familiarize com esse estímulo. Então, aí, todo dia, um pouquinho, alguns segundos, aproveita e toca, né, um pouco os dedinhos, conforme ele vai deixando ao longo dos dias, meses de treinamento,
Você vai tocar na unha, vai pegar a unha, vai abrir um pouquinho os dedinhos aqui, tá? Isso você vai fazer nas 4 patas, sempre que puder. Ui, caiu o rabo do meu cachorro. Vamos lá. A cauda, aí a gente não vai ficar puxando, nem não é esse o intuito, mas assim, estimular um pouco mais essa região aqui, tá? Se quiser simular uma limpeza, pega um algodãozinho molhado com água e pode tentar fingir que tá limpando um pouquinho, segundos, e aí conforme ele vai deixando, pode aumentar até chegar a, a realmente limpar a região, tá? A região dos olhos, quando a gente tá com eles no colo, a gente vai sempre dar um carinho, aí já aproveita, dá um carinho aqui perto do rosto, mexe na orelha. Quando for fazer o estímulo da boca, né? Então, às vezes a gente toca o cachorrinho assim, mexe um pouco na gengiva, toca um dentinho, né? Mostrou desconforto, volta, né? Cessa. Todo dia, tá? Aproveita, veja que eles já gostam. Então, sempre estimular essa região. Conforme vocês manipulam a boca, quando vocês começarem a fase de escovação dentária, ele já vai estar mais habituado, né, a mexer. Quando precisar cortar unha, ele já vai estar mais habituado a deixar mexer na patinha, tá? Quando eu eu dou essa dica para os meus pacientes, para os tutores, cada visita que vem para a vacina, eu percebo que o corte da unha acaba sendo mais fácil, o exame do conduto auditivo acaba sendo mais tranquilo. Então, é um exercício para a vida inteira, tá? Aí, depois, vocês vão perceber que ele vai aceitar e toda vez que precisar fazer alguma manipulação nessas regiões, ele vai estar super tranquilo para aceitar. Muito obrigada pelas perguntas. Graças à contribuição de vocês, que nos inspiramos cada vez mais para trazer um conteúdo com muitas informações importantes para a manutenção da saúde do seu animalzinho.